Olá, se você não me conhece, o meu nome é Gabriel Ávila, eu sou advogado trabalhista e também especialista em direito tributário. Começa aqui mais um vídeo dessa série chamada Direto da Fonte, com pequenas doses de direito do trabalho. Pode ser que você tenha visto nos últimos dias alguma notícia de que o Ministério do Trabalho pretende voltar com a contribuição sindical ou pelo menos com alguma nova forma de contribuição assistencial para financiar o sistema de sindicatos no Brasil. E isso gera muita confusão e insegurança na cabeça das pessoas, sejam empresários ou trabalhadores, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui para contar um pouco para vocês do histórico dos últimos anos, o que aconteceu sobre o tema contribuições sindicais e contribuições assistenciais e o que o governo está querendo fazer. Então, é importante a gente lembrar que lá em 2017 houve uma reforma trabalhista ainda no governo Temer, e dentre diversas alterações na legislação, uma das coisas que mudou foi que a contribuição sindical ou o imposto sindical obrigatório foi revogado. É um artigo que existia na CLT e ele foi revogado, passando a não mais existir essa obrigatoriedade de uma contribuição ou de quase um imposto que era pago anualmente pelos trabalhadores aos sindicatos. Eu digo pelos trabalhadores, mas na verdade as empresas tinham a obrigação de fazer um desconto do salário e fazer o repasse isso para os sindicatos, mas quem pagava a conta eram os trabalhadores. E aí existia em paralelo uma contribuição assistencial que alguns sindicatos costumavam cobrar, e depois da reforma trabalhista essa contribuição assistencial se tornou ainda mais comum. Mas o que é isso? Toda categoria, ou quase toda categoria, assina um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. O que é isso? É um documento, uma norma com várias regras que é assinada entre o sindicato dos trabalhadores e as empresas, ou entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato das empresas, estabelecendo ali várias normas, sendo a mais comum, a principal delas, o reajuste salarial. É lógico que outras coisas estão previstas ali, como adicional de horas extras ou percentual diferenciado de horas extras. Tem também outros direitos, turnos específicos para quem trabalha em turnos, valor do auxílio alimentação e por aí vai. Então, para fazer esse tipo de acordo ou convenção, os sindicatos colocavam como condição as empresas ou os trabalhadores pagarem uma contribuição para o sindicato, ou uma contribuição assistencial, uma forma que o sindicato tinha ali de se financiar. Então, olha, a condição aqui para eu poder seguir com esse acordo é você me pagar aqui uma contribuição que você vai descontar dos seus empregados ou você vai me pagar do seu próprio bolso empresa. Só que, ainda lá em 2017, o Supremo Tribunal Federal, julgando um processo relevante ali, com repercussão geral, fixou uma tese dizendo, olha, é inconstitucional a instituição, por acordo ou convenção coletiva, de contribuições que se imponham compulsoriamente aos empregados da categoria que não sejam sindicalizados ou que não sejam associados àquele sindicato. Então, para que seja feita essa cobrança de uma contribuição, o empregado deveria autorizar expressamente o empregador de fazer esse desconto. Então, não é uma questão de oposição, não é que você tem uma data específica, um prazo específico para que o trabalhador vá até o sindicato e faça a sua oposição. É o contrário, ele precisa expressamente apresentar uma autorização para que essa contribuição seja paga, ou seja, ele precisa ser sindicalizado ou associado, como você prefira chamar, mas a lógica se inverte, a gente não está mais falando de uma oposição, uma contribuição, a gente está falando de uma autorização de uma contribuição. Isso ficou estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal lá em 2017. Só que agora, começou no ano passado e agora no ano de 2023 está ganhando mais força, nesse mesmo processo, depois de uma série de recursos e agora apreciando os embargos de declaração com efeito infringente, os ministros do STF, que estão numa composição diferente de 6 anos atrás, estão mudando o seu entendimento.
Isso começou com Barroso, e agora vários outros ministros estão seguindo, e recentemente o Gilmar Mendes foi na mesma linha, acolhendo um recurso com efeitos infringentes, ou seja, mudando o posicionamento que já tinha sido estabelecido para admitir a cobrança dessa contribuição assistencial, inclusive dos trabalhadores que não são filiados, que não são sindicalizados ou não são associados, assegurando então o direito de oposição, ou seja, volta à lógica anterior, dizendo, olha, o sindicato, ele representa a categoria dos trabalhadores. Então, parte-se da premissa que o sindicato está defendendo o interesse da categoria. E aí, se você, trabalhador, não quer pagar essa contribuição, você tem que se opor e não necessariamente autorizar previamente que o sindicato faça essa cobrança. Porque a lógica normal, que valeu nos últimos anos, ou que tem valido, o sindicato precisa de uma autorização expressa minha para me fazer essa cobrança. Se ele não faz, eu não concordei com isso e eu não posso ser cobrado. Mas agora a lógica é diferente. Agora a lógica é que o sindicato representa a categoria, se você faz parte da categoria, você pode sim ser cobrado, a menos que você vá lá se opor expressamente. Esse é um julgamento que ainda não terminou. O ministro Alexandre de Moraes fez um pedido de vista, mas o STF já tem maioria para passar esse entendimento, voltando à cobrança aí dessa contribuição assistencial, ressalvado as pessoas que façam oposição. E aí, normalmente, os acordos coletivos, eles têm uma regra lá específica de tantos dias para que o trabalhador vá até o sindicato ou faça isso pelos correios ou algum outro meio. Segundo o Supremo e segundo o governo federal, essas contribuições assistenciais, elas não se confundem com aquela contribuição sindical, com aquele imposto sindical, né? Essas contribuições assistenciais, elas têm a finalidade de financiar uma atuação específica do sindicato naquela negociação coletiva, enquanto o imposto sindical é para financiar o sindicato como um todo. No fim do dia, não muda muito, mas existe uma nuance ali de que a contribuição assistencial está ligada a um ato específico que, se ele não for feito, o trabalhador não precisa pagar, né? Então, se o sindicato for inerte, se ele não fizer nada para a sua categoria, se ele não assinar acordos ou convenções, não tem cobrança. Então, se ele for ativo, aí sim tem a cobrança. Então, mais ou menos, seria essa a diferença. Mas eu comecei o vídeo falando sobre o que o Ministério do Trabalho atual, que o governo federal atual, pretende voltar com a contribuição sindical. Isso, pelo menos, é o que tem saído na maior parte das notícias, e por isso eu vim aqui esclarecer o seguinte: o que o Ministério do Trabalho quer, através do Luiz Marinho, que é o ministro que se pronunciou no dia 21 de agosto, é colocar na legislação uma previsão específica dizendo que essa taxa, ou que essa contribuição assistencial, passará a ser necessariamente uma condição dos acordos de reajuste salarial, que é o percentual ali que é negociado entre a categoria. Então, a ideia é dizer que, para que haja um reajuste negociado entre empresa e empregados, ou entre sindicatos profissional e patronal, é preciso que se estabeleça uma contribuição assistencial. E aí o percentual pode ser variável, mas ele vai ser limitado a 1% do rendimento anual do trabalhador e vai ser deduzido diretamente do salário, devendo a empresa fazer como fazia antigamente, descontar e fazer o repasse para o sindicato dos trabalhadores. Mas isso praticamente é a mesma coisa que a cobrança do imposto sindical? Mais ou menos. Volto no argumento que o governo usa e que o Supremo usou, que é: se ele for inerte, se ele não for ativo, se ele não negociar ativamente um reajuste, esse valor não vai ser cobrado. Mas a ideia aqui do governo é estabelecer um limite máximo de até 1% do salário anual. E na prática, esse 1% do salário anual é maior do que aquele imposto sindical que era cobrado até 2017, e segundo estudos aí dos economistas, pode até ser 3 vezes o valor que era cobrado antigamente, né? E aí quem sai perdendo, ou quem vai pagar a conta, para ser mais justo, é o trabalhador, né? Por outro lado, isso volta a fortalecer os sindicatos, né, o movimento sindical no Brasil, que terão novamente uma forma ou uma fonte de financiamento e supostamente vão ter mais margem para negociação. Mas isso são teses, né? Isso é o que defende a base sindical do governo. Mas
eu vejo problemas, né? Então, por exemplo, se todos os itens daquela pauta, daquele acordo, que envolve um monte de coisa e não só reajuste, forem aprovados, mas ficar travada a negociação, enquanto será a contribuição assistencial, né, quanto será essa contribuição sindical, aquela rodada de negociações acaba travando porque as duas coisas estão interligadas. Eu não consigo dar um reajuste específico, negociado em acordo, sem que esteja estabelecido o percentual da contribuição sindical. Essa é a proposta do governo. Não significa que isso vai passar, até porque a empresa pode conceder voluntariamente o reajuste que ela bem entender, desde que seja maior do que o INPC. Então, a empresa pode, independentemente de um acordo sindical, aplicar ali um reajuste para os seus trabalhadores. Então, isso é uma proposta do governo que certamente vai encontrar enfrentamento dos empresários e, sobretudo, do Congresso, que já gerou bastante ruído aí nos últimos 2 dias. Então, não sabemos se isso vai passar ou não, mas estou contando aqui um pouco para vocês de o que é que o governo pretende propor. Então, pode ser que a gente volte a encontrar aí um imposto sindical, mas o Supremo Tribunal Federal já tem validado a cobrança de contribuições assistenciais em acordos ou convenções coletivas. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas ou comentários, deixe aqui embaixo.